Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que gera muita conversa e, por vezes, alguma controvérsia: a geração Z. Conhecidos pela sua consciência social, ativismo digital e valores que parecem ser inabaláveis, a geração Z é muitas vezes retratada, tanto por si mesma quanto pela mídia e gerações anteriores, como a geração que está destinada a fazer a diferença, a corrigir os erros do passado, a construir um futuro mais justo, sustentável e inclusivo. E, de facto, há muita verdade e potencial nessa visão. O discurso deles é vibrante, é alto e, acima de tudo, é incrivelmente visível, especialmente online, nas plataformas que eles dominam. Mas, e aqui entra a parte que vamos explorar a fundo hoje, será que esse discurso alinha sempre, de forma consistente e sem fricção, com a prática? Será que os valores que eles promovem e defendem apaixonadamente nas redes sociais se refletem, sem falhas ou compromissos, nas suas ações e escolhas diárias no mundo real? Não estamos aqui para apontar dedos, para julgar ou para cair em generalizações baratas. A nossa intenção é analisar. Vamos olhar para a aparente lacuna que por vezes surge entre o que a geração Z diz acreditar e o que por vezes as circunstâncias, as complexidades da vida real ou até mesmo as dinâmicas das próprias plataformas digitais os levam a fazer. Vamos tentar entender por que essa lacuna pode existir, olhando para os desafios reais que esta geração enfrenta. Preparem-se para uma análise aprofundada sobre geração Z versus realidade, quando o discurso não bate com a prática. Fiquem conosco até o fim, porque as razões por trás dessa aparente contradição são, na verdade, mais complexas, multifacetadas e, arrisco dizer, mais humanas do que parecem à primeira vista. Vamos a isso. Para começar a nossa análise, é fundamental contextualizar. Quem é, afinal, a geração Z? Genericamente, estamos a falar dos indivíduos nascidos entre meados dos anos 90 e o início dos anos 2010. É uma geração que não conheceu um mundo sem internet de banda larga, sem smartphones, sem redes sociais. Cresceram com o digital intrinsecamente ligado à sua realidade, como uma extensão natural das suas vidas sociais, informativas e emocionais. Esta geração amadureceu num período de turbulência significativa. Viram de perto os impactos de crises financeiras globais. Acompanharam em tempo real a emergência da crise climática como uma ameaça existencial. Testemunharam e, em muitos casos, participaram ativamente em movimentos sociais massivos e globais, desde o Me Too e Black Lives Matter até manifestações por justiça econômica e ambiental. Estão expostos, desde muito cedo, a uma quantidade avassaladora de informação e, sejamos honestos, também de desinformação, vinda de todos os cantos do mundo. E o discurso deles é inegavelmente alto, claro e, como já mencionei, incrivelmente visível. Este discurso não está escondido. Ele vive e respira no TikTok, no Instagram, no Twitter ou, X, no Tumblr, no Reddit. Está presente nos comentários de vídeos, nas partilhas de notícias, nos vídeos curtos que viralizam, nos memes que comunicam ideias complexas numa fração de segundo. Está nas manifestações presenciais, nas campanhas online que ganham tração instantânea, nas conversas diárias sobre saúde mental, inclusão, justiça social, sustentabilidade, o futuro do trabalho e a rejeição de estruturas e normas que consideram desatualizadas ou opressivas. Este discurso é, frequentemente, marcadamente progressista, profundamente idealista. É focado na autenticidade, ou pelo menos na busca pela autenticidade, na rejeição da cultura tradicional do hustle, ou do sempre a trabalhar, na procura por um propósito maior, na construção de um mundo que, na sua visão, deveria ser melhor, mais justo, equitativo e sustentável do que o mundo que herdaram. Falam abertamente sobre as suas ansiedades, sobre a necessidade de terapia, sobre a toxicidade de certas dinâmicas sociais e profissionais. É um discurso que, pela sua visibilidade e volume, tem um poder real.
molda tendências culturais, pressiona marcas a adaptar as suas práticas e mensagens, e até influencia o debate político e as políticas públicas. E isso, por si só, já é um feito notável e com impacto positivo. Mas é precisamente neste ponto, onde o idealismo do discurso encontra a fricção da realidade, que surge a nossa questão central. Como é que estes ideais tão veementemente expressos se traduzem, ou não, na prática do dia a dia? Naquelas decisões que tomamos sobre o que comprar, onde trabalhar, como interagir, como viver a nossa vida real, fora do ecrã? Agora, vamos mergulhar nos exemplos mais concretos onde essa aparente lacuna entre o discurso e a prática da geração Z se manifesta de forma mais visível. É nestes pontos que a conversa fica mais interessante e, por vezes, mais desconfortável. Um dos exemplos mais flagrantes e frequentemente citados é a relação entre a geração Z, a sustentabilidade e o consumo. Do lado do discurso, a geração Z é, inegavelmente, a mais vocal sobre a urgência da crise climática. Cresceram com o problema a escalar, viram as consequências a manifestarem-se. Falam sobre consumo consciente, sobre a importância de reduzir o desperdício, sobre apoiar marcas éticas e sustentáveis, sobre os perigos do fast fashion e do impacto ambiental da indústria têxtil. Greta Thunberg é um ícone desta geração. Do lado da prática. No entanto, estudos e observações mostram que a geração Z é também uma das maiores impulsionadoras e consumidoras do fast fashion moderno, muitas vezes facilitado pelas tendências rápidas e virais do TikTok e do Instagram. A compra impulsiva de roupas baratas para criar conteúdo, para seguir uma microtendência que dura uma semana, ou simplesmente porque é acessível, é uma realidade. O uso intensivo de serviços de entrega rápida, que tem uma pegada de carbono considerável, é outra prática comum. E, quando as condições financeiras permitem, as viagens de avião para experiências instagramáveis continuam a ser um desejo ou um hábito. A análise da lacuna. Como conciliar a paixão pela causa ambiental com a compra de uma t-shirt de 5 € produzida em condições questionáveis, do outro lado do mundo, que talvez seja usada apenas algumas vezes? A pressão das tendências online, a necessidade de ter conteúdo fresco, a acessibilidade econômica do fast fashion, é, infelizmente, mais fácil e barato comprar essa t-shirt do que investir numa peça sustentável de maior qualidade. A conveniência e o custo pesam enormemente nas decisões de compra do dia a dia, por mais que se conheçam as consequências ambientais. O idealismo ambiental choca com a realidade do orçamento e da pressão social digital. Outro exemplo poderoso surge no mercado de trabalho e na relação com a carreira. Do lado do discurso, há um desejo fortíssimo na geração Z por trabalho com propósito. Falam sobre a importância do equilíbrio vida-trabalho, rejeitam a cultura do hustle, que glorifica o esgotamento, priorizam a saúde mental acima de uma ascensão hierárquica a todo custo. O conceito de quiet quitting, de fazer apenas o mínimo exigido pelo contrato em vez de se matar pelo trabalho, ganhou força nesta geração como uma forma de recuperar o controle e a saúde mental. Do lado da prática. Apesar deste discurso, muitos membros da geração Z, ao entrarem no mercado de trabalho, acabam por procurar e aceitar empregos em campos tradicionais e muitas vezes desgastantes, como finanças, consultoria, tecnologia em empresas com culturas de trabalho intensas, simplesmente pela segurança financeira e pelas perspectivas de carreira. A competição por vagas de entrada é feroz, levando muitos a aceitar condições que, em teoria, rejeitam. O burnout precoce é uma realidade para muitos, porque, mesmo que queiram resistir, a pressão do sistema e a necessidade de provar o seu valor para garantir um futuro são imensas. O quiet quitting, em si, pode ser uma reação a este esgotamento, mas ainda acontece dentro de um sistema que exige resultados e que pode, ironicamente, penalizar subtilmente quem não se esforça ao máximo. A análise da lacuna. O desejo por um trabalho que faça sentido e que não consuma a vida toda é genuíno e admirável.
Mas a realidade econômica que esta geração enfrenta, o custo de vida que não para de subir, os preços das casas exorbitantes, os salários que não acompanham a inflação, força a maioria a fazer escolhas extremamente pragmáticas. Um emprego numa grande corporação pode não alinhar perfeitamente com o ideal de propósito, mas paga as contas, oferece benefícios e uma perspectiva de estabilidade que é crucial num cenário econômico incerto. A luta contra o hustle é real e necessária, mas a necessidade de fazer acontecer e garantir a subsistência e um futuro mínimo também é. O idealismo sobre o trabalho de sonho colide com a necessidade básica de segurança financeira. Passemos à área da justiça social e das interações online. Do lado do discurso, a geração Z é, sem dúvida, a mais vigilante e vocal na defesa ferrenha de minorias e no combate à injustiça e discriminação em todas as suas formas. Tem um radar apurado para questões de equidade, inclusão, e procuram ativamente responsabilizar indivíduos, marcas e instituições por ações ou discursos que consideram errados. O conceito de cancelamento é uma ferramenta controversa, associada a esta busca por responsabilização. Do lado da prática, no entanto, a dinâmica das redes sociais pode levar a um engajamento que, por vezes, parece mais superficial ou performático, o que é conhecido como virtual signaling. É mais fácil partilhar um post ou mudar a foto de perfil para apoiar uma causa do que envolver-se em ações concretas offline, doar dinheiro, voluntariar-se ou ter conversas difíceis na vida real. A busca por justiça pode, no ambiente digital de ritmo acelerado e busca por validação, descambar rapidamente para a cultura do cancelamento. Linchamentos digitais rápidos, muitas vezes baseados em informações incompletas, sem dar espaço para contexto, aprendizagem ou redenção. O tribalismo digital também é forte, onde estar do lado certo nas redes sociais e condenar rapidamente quem erra se torna mais importante do que a nuance, o diálogo construtivo ou a complexidade das questões. A análise da lacuna. A intenção de lutar por um mundo mais justo é, na sua essência, extremamente positiva, e esta geração trouxe temas importantíssimos para a frente da conversa global com uma força sem precedentes. O problema não é a intenção. O problema reside na ferramenta e na dinâmica. As redes sociais são plataformas de performance e reação rápida. É gratificante, em termos de likes e validação social, participar num cancelamento rápido ou partilhar um post correto. É muito mais exigente manter um compromisso a longo prazo, envolver-se com as complexidades do ativismo real, ou aceitar que as pessoas, e até as causas, são mais complexas do que cabem num tweet. A busca por justiça colide com a gratificação instantânea e a simplificação excessiva do debate público nas redes sociais. Por fim, a saúde mental, a autenticidade e a pressão das redes. Do lado do discurso, a geração Z quebrou imensas barreiras ao falar abertamente sobre saúde mental. Desestigmatizaram a terapia, partilham as suas lutas com ansiedade, depressão, burnout. Valorizam a vulnerabilidade e a autenticidade online, mostrando o lado real e não apenas o curado das suas vidas. Do lado da prática, ironicamente, a ferramenta que usam para falar sobre saúde mental, as redes sociais, é também uma das maiores fontes de problemas. O uso excessivo destas plataformas está correlacionado com o aumento da ansiedade, depressão, solidão e problemas de autoestima, devido à comparação social constante e à pressão implícita ou explícita para apresentar uma vida interessante, bem-sucedida ou, pelo menos, autenticamente imperfeita de uma forma que ainda é, de certa forma, curada e performática. Falam em autocuidado, mas a necessidade de estar sempre on, de construir e gerir uma identidade digital, de responder a comentários, de seguir tendências para se sentirem relevantes, cria um estresse e uma pressão constantes. A análise da lacuna. É absolutamente fantástico que a conversa sobre saúde mental seja aberta.
É um avanço monumental face a gerações anteriores. Mas a batalha é travada, em grande parte, num campo que, pela sua natureza, agrava os problemas que estão a tentar resolver. O desejo de serem autênticos e cuidarem da sua saúde mental colide com a própria estrutura e os incentivos das plataformas digitais que são tão centrais nas suas vidas. É um ciclo vicioso difícil de quebrar. Então, por que esta aparente lacuna existe? Analisemos agora as causas subjacentes, para além dos exemplos específicos. Primeiro, e talvez o mais óbvio, temos o idealismo da juventude a colidir com o pragmatismo da vida real. É importante lembrar que muitos membros da geração Z ainda são jovens, a navegar pela primeira vez o mundo adulto. O idealismo é uma característica linda e poderosa da juventude. É a fase da vida em que acreditamos genuinamente que o mundo pode e deve ser diferente, que as injustiças podem ser corrigidas, que podemos mudar tudo. Mas, à medida que se cresce, descobre-se que a vida real é cheia de compromissos. Pagar contas, encontrar e manter um emprego, navegar sistemas complexos que não mudam da noite para o dia, equilibrar prioridades concorrentes, tudo isso exige pragmatismo. A realidade é, muitas vezes, bem menos idealista e muito mais cinzenta do que os nossos sonhos e valores mais puros. Segundo, a influência e pressão únicas das redes sociais. Como nativos digitais, a geração Z vive grande parte das suas vidas, sociais, informativas, de construção de identidade, online. As plataformas digitais são, por design, palcos. Elas recompensam posições fortes, identidades claras e performances consistentes. É infinitamente mais fácil e rápido partilhar um meme viral a condenar uma injustiça do que organizar uma campanha complexa ou mudar hábitos de consumo enraizados. As redes sociais também criam bolhas, onde certas ideias e valores são reforçados por algoritmos, o que pode tornar o confronto com a complexidade e as diferentes realidades do mundo offline mais difícil e, por vezes, chocante. Existe uma pressão constante, subtil ou explícita, para performar a pessoa que se quer ser, a pessoa que tem os valores certos para o seu círculo social online. Esta performance pode, inevitavelmente, criar uma desconexão entre o eu online e o eu real, que tem de lidar com os desafios do dia a dia longe dos aplausos digitais. Terceiro, as dificuldades econômicas e o custo de ser ético ou sustentável. Este é um fator crucial e muitas vezes subestimado. Ser ético, sustentável ou consciente é, para a maioria das pessoas, mais caro e menos conveniente. Roupas de fast fashion são baratas e acessíveis. Comida local, orgânica ou produzida de forma ética custa mais do que as opções processadas e de produção em massa. Transporte público pode ser ineficiente ou simplesmente não existir onde vivem, tornando o carro ou os serviços de transporte por app a única opção viável, apesar da pegada de carbono. Numa era de salários que mal acompanham a inflação e de um custo de vida nas cidades a disparar, especialmente habitação, a escolha econômica e conveniente muitas vezes sobrepõe-se à escolha idealista. E isso acontece não por falta de vontade ou valor, mas por pura necessidade financeira. Esta geração enfrenta incertezas econômicas significativas, o que afeta as suas escolhas de carreira, forçando para caminhos mais seguros, a sua capacidade de poupar e a sua capacidade de investir nas opções mais alinhadas com os seus valores, que são frequentemente as mais caras. Quarto, a sobrecarga de informação e a perda da nuance. A geração Z cresceu com acesso ilimitado à informação. Estão cientes de todos os problemas do mundo, de todas as injustiças, de todas as crises, quase em tempo real. Esta exposição constante gera uma consciência global e um desejo profundo de fazer algo. No entanto, a velocidade e o formato das redes sociais, que é a principal forma como consomem e partilham informação, favorecem a simplificação excessiva. Questões sociais, políticas e ambientais complexas são reduzidas a headlines,
a tweets curtos, a vídeos de 15 segundos. Isto cria uma visão de mundo que tende para o preto e branco, para o bom e o mal, que simplesmente não se encaixa na realidade tridimensional da vida, que é cheia de tons de cinzento, compromissos forçados e inconsistências inevitáveis. Essa simplificação excessiva pode levar a um desapontamento ou a uma sensação de fracasso quando a realidade não se curva aos ideais simplificados. Considerando tudo isto, o que significa esta aparente lacuna? E, mais importante, quais as nuances que precisamos adicionar a esta conversa? Para a própria geração Z, essa desconexão entre o que defendem e as escolhas que a vida real os força a fazer pode gerar um conflito interno significativo. Eles querem viver de acordo com os seus valores, sentem que devem ser melhores que as gerações anteriores neste aspecto. Mas, quando se deparam com as limitações financeiras, as pressões sociais, a complexidade dos sistemas ou as armadilhas das próprias ferramentas que usam, as redes sociais, podem sentir-se frustrados, culpados ou até mesmo cínicos. É um fardo pesado carregar o peso do idealismo quando a realidade é implacável. Para outras gerações, e infelizmente vemos muito disto online, esta lacuna pode ser interpretada de forma superficial como hipocrisia. Eles falam tanto em ia, mas fazem e bi. São falsos. Esta visão alimenta estereótipos negativos e cria atrito intergeracional, impedindo o diálogo construtivo. Mas é crucial, absolutamente crucial, adicionar nuances e contrapontos a esta análise. Esta discussão não é para desvalorizar os valores da geração Z, as suas intenções genuínas ou o impacto positivo que já estão a ter. O simples facto de terem estes discursos, de trazerem estes tópicos, saúde mental, justiça social, ambiente, para a frente da conversa pública com esta força. Já é um impacto monumental e positivo. Eles estão a mudar expectativas, a pressionar marcas, a desafiar o status quo de formas que eram impensáveis há 20 ou 30 anos. E a lacuna que observamos não é, na maioria das vezes, sobre má-fé ou falsidade. É sobre a dificuldade inerente a qualquer pessoa, de qualquer geração, de viver a sua vida de forma 100% alinhada com os seus ideais mais elevados num mundo imperfeito, cheio de desafios sistêmicos, limitações financeiras, pressões sociais e psicológicas. Nenhum de nós, em qualquer geração, é perfeitamente consistente. Todos fazemos compromissos. Todos cedemos à conveniência ou à necessidade em detrimento do ideal em algum momento. A geração Z apenas vive esta luta universal de alinhar discurso e prática sob um holofote digital incrivelmente intenso e num contexto de desafios econômicos e ambientais particularmente agudos. Eles não são hipócritas. São humanos a navegar uma realidade complexa com ferramentas digitais de dois gumes, enquanto tentam desesperadamente quebrar ciclos e construir algo melhor. A luta que vemos não é uma falha de caráter deles, mas sim uma manifestação da fricção que existe sempre entre o ideal que desejamos e a realidade em que vivemos. Então, voltando à nossa pergunta inicial, quando o discurso da geração Z não bate com a prática? A resposta, como vimos, não é simples. Existe, sim, uma lacuna perceptível e, por vezes, dolorosa em áreas como sustentabilidade, o mundo do trabalho, a expressão da justiça social e a relação com a saúde mental. Mas, na esmagadora maioria dos casos, esta lacuna não é o resultado de má-fé ou uma hipocrisia intrínseca. É antes o resultado inevitável do choque entre um idealismo forte e necessário, a pressão constante para performar, e existir no palco das redes sociais as duras realidades econômicas que limitam escolhas e a simples e avassaladora complexidade de tentar ser uma boa pessoa, agir de forma ética e viver os seus valores mais profundos num mundo que muitas vezes torna isso incrivelmente difícil. Especialmente para uma geração que cresceu sob um microscópio digital e num período de crise global constante. Talvez a pergunta mais útil e produtiva não seja: eles são hipócritas? Mas sim,
quão difícil é para qualquer um de nós, geração Z, Millennials, geração Gs, Boomers, viver os nossos valores mais profundos quando confrontados com a necessidade, a conveniência e as pressões esmagadoras do mundo real, e como podemos juntos construir um mundo onde seja menos difícil ser consistente. A geração Z é complexa, é contraditória, como todas as gerações, e está em plena evolução. Mas o seu idealismo, a sua disposição para falar abertamente sobre temas importantes e a sua luta visível para tentar viver de acordo com os seus princípios, mesmo que falhem por vezes, são qualidades que valem a pena reconhecer, apoiar e, talvez, que nos inspirem a todos nós a olhar para as nossas próprias vidas e tentar diminuir a nossa própria lacuna entre o que dizemos acreditar e o que fazemos na prática. E vocês, o que pensam sobre este tema? Se és da geração Z, sentes essa pressão, essa dificuldade de alinhar os teus valores com as tuas ações diárias? Se és de outra geração, como vês esta dinâmica? Que outros exemplos de lacunas notam? Ou que contra-argumentos gostariam de adicionar? Deixem os vossos comentários abaixo. Quero muito saber a vossa perspectiva e ter uma discussão construtiva sobre isto. Muito obrigado por assistirem a este vídeo e por ficarem até ao fim desta análise. Se gostaram deste tipo de conteúdo, por favor, deixem o vosso like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos vídeos onde vamos continuar a explorar tendências sociais, culturais e comportamentais com profundidade e, espero, de forma equilibrada. Partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares para continuar a conversa para além daqui. Vejo-vos no próximo vídeo.